Agora você vai conhecer o processo de produção das massas dos produtos de uma pizzaria. Primeiro, iremos apresentar os principais ingredientes, falar a respeito de suas características e como deverão ser utilizados. Depois, passaremos para a etapa de elaboração das massas, que depois de compreendida, tornará muito mais fácil o entendimento de como as pizzas e os demais produtos são elaborados. Os principais ingredientes utilizados na elaboração das massas básicas de pizza e de outros produtos da pizzaria são os seguintes: farinha de trigo, semolina, fermento, água, sal, vinagre, gordura e ingredientes para o molho e para a cobertura. A farinha de trigo, que é obtida da moagem do grão de trigo, deverá ser especial. Esta farinha permitirá modelar a massa mais facilmente, além de proporcionar mais liga e uma massa mais consistente. As proteínas da farinha, ao serem umedecidas com água, se agruparão, formando uma cadeia consistente, que é chamada de cadeia de glúten. A semolina é uma farinha de trigo diferenciada e possui a característica de absorver menos água que a farinha de trigo convencional. A sua função é proporcionar a obtenção das características desejáveis na massa, ou seja, tornar a massa mais volumosa, proporcionar a obtenção da cor característica, permitir a obtenção de uma massa mais granulada e consistente, fortalecer o glúten e resultar na obtenção de uma massa mais crocante. O fermento que será utilizado na elaboração da massa é o biológico fresco ou biológico seco instantâneo. O mais indicado é o seco instantâneo, que possui baixo teor de umidade, em torno de 4%. Isso facilita a sua conservação, que poderá ser feita na temperatura ambiente por um maior tempo, sem falar no imediato tempo de reação do fermento, que permitirá uma fermentação mais rápida. Além disso, o fermento seco instantâneo poderá ser adicionado na massa juntamente com o sal, o que não acontece com o biológico fresco. A água é a responsável pela união entre os ingredientes, que juntos transformarão em uma massa homogênea e elástica, que é a base para os produtos de pizzaria. A sua qualidade pode interferir na massa obtida, uma vez que poderá conter substâncias como sais e cloro em níveis superiores ao recomendado. A água mineral é a ideal para a elaboração das massas. Depois vem a fervida, seguida da filtrada. E por último, temos a água tratada de torneira. Mais informações referentes às características da água você encontrará no manual deste curso. O sal é um ingrediente que precisa ser muito bem medido antes de ser acrescentado à massa. A sua função é controlar o desenvolvimento da massa, realçar o sabor e prolongar a duração do produto. Se utilizado em menores quantidades que é recomendada, não fortalecerá o glúten e originará uma massa sem o sabor desejável. Por outro lado, se usado em excesso, deixará a massa bastante resistente e dificultará a sua posterior abertura. Além do mais, é preciso ficar claro que, como o sal é utilizado em pequenas quantidades na massa, qualquer erro na pesagem desse ingrediente, por menor que seja, será bastante significativo. Por exemplo, se uma receita pedir 5 gramas de sal e, ao invés disso, utilizarmos 4 gramas,
o erro referente a este 1 grama a menos será de 20% na quantidade desse ingrediente, o que certamente prejudicará a qualidade final do produto. O vinagre é utilizado na massa da pizza para deixá-la levemente ácida, o que tornará a cadeia de glúten formada mais relaxada e a massa obtida se tornará mais fácil de ser aberta e manuseada. A gordura é utilizada para melhorar o valor nutricional do produto, além de torná-lo mais macio e melhorar o sabor. Manteiga, gordura ou banha de porco, óleo vegetal, margarina, gordura hidrogenada e azeite são as diversas possibilidades que você poderá utilizar como fonte de gordura para a massa de pizza. Praticamente todas as massas de pizza, depois de abertas, receberão uma camada de molho de tomate. A função deste molho é dar mais sabor à massa e evitar que ela resseque muito. Já os ingredientes para a cobertura são os que darão um sabor diferenciado ao produto. São os responsáveis pelo nome da pizza e podem ser os mais variados possíveis, como queijos, derivados de carne, verduras e legumes, conservas, ovos, entre outros. A produção de pizzas e dos demais produtos de uma pizzaria é feita com a realização das seguintes etapas: pesagem, mistura dos ingredientes e amassamento, sova, primeiro descanso, divisão da massa, boleamento, segundo descanso, modelagem, montagem, assamento e finalização. Antes de iniciar a elaboração dos produtos, será preciso reunir todos os ingredientes que serão utilizados e pesar cada um deles, exatamente como descrito na fórmula ou receita do produto. Isso precisa ser feito para que uns ingredientes não prevaleçam sobre outros e para que a massa da pizzaria que você trabalha tenha uma característica padronizada. Depois da pesagem, inicia-se o preparo da massa, o qual poderá ser feito manualmente ou na masseira. Vamos demonstrar este preparo sendo feito manualmente. E no manual deste curso você encontrará descrito o procedimento a ser seguido para elaborar a massa na masseira. Comece pela mistura da farinha de trigo e a semolina diretamente sobre a mesa, utilizando-se uma espátula ou uma colher. Depois de bem incorporados, acrescente o sal. E em seguida o fermento. Misture tudo e quando estiver bem incorporado, acrescente o vinagre. Misture um pouco mais e em seguida inicia-se a adição de água. Isso deve ser feito pouco a pouco, enquanto a massa vai sendo preparada até ela ficar bem enxuta, consistente e se desprender da superfície, e não mais grudar nas mãos. Esta é a maneira de preparar a massa utilizando-se fermento biológico instantâneo. Mas se você for utilizar o fermento fresco, aí o processo será um pouco diferente. Neste caso, o fermento fresco deverá ser primeiro esfarelado com as mãos e depois misturado com a farinha, entrando na massa como ingrediente seco. Ao terminar de amassar, realize a sova, apertando a massa com as mãos para uniformizar a sua temperatura, expulsar eventuais bolhas de ar do seu interior e deixá-la bem lisa. Além disso, será nesse momento que você deverá adicionar a gordura
para evitar que ela envolva o fermento, o que dificultaria a sua ação na massa. Ao terminar a sova, transfira a massa para um recipiente untado com azeite, cubra com filme plástico e leve para a câmara de fermentação para descansar. Será durante o descanso que a fermentação ocorrerá mais intensamente. Nestas condições, a massa deverá permanecer até dobrar de volume, o que levará em média 30 minutos. Depois de crescida, a massa deverá ser dividida em várias porções e cada uma será utilizada na elaboração de um produto. Este processo deverá ser feito utilizando-se a balança. Para determinar o peso de cada porção de massa, você precisa ter em mente o tipo de produto que você irá elaborar e a preferência do cliente. Existem clientes que gostam da pizza com massa fina. Outros já preferem a massa mais grossa. Por isso, elas poderão ser finas, médias ou grossas. E em função disso, a quantidade de massa requerida será diferente. Veja as recomendações para pizzas grandes, ou o tamanho padrão, que é de 35 centímetros de diâmetro. 250 gramas é a sugestão para massas finas, 350 gramas para massas médias e 450 gramas para massas grossas. Para elaborar pizzas com diâmetros diferentes, você deverá calcular o peso de cada porção de massa como sendo um percentual do peso das porções padrões. Por exemplo, para pizzas com 25 centímetros de diâmetro ou pequenas, você deverá utilizar uma porção de massa cujo peso represente aproximadamente 65% do peso de uma massa padrão. Para pizzas com diâmetro de 30 centímetros ou médias, este percentual passará a ser de 80%. E para pizzas com diâmetro de 45 centímetros, ou tamanho família ou gigante, o percentual deverá ser de aproximadamente 133%. Vamos fazer alguns cálculos para facilitar o entendimento. Para obter uma pizza pequena, cuja massa corresponda a aproximadamente 65% da massa padrão, você deverá utilizar 165 gramas. Se você quiser utilizar uma massa fina, 230 gramas se a massa for média e 290 gramas se a massa for grossa. No manual deste curso, você encontrará mais informações a respeito desses cálculos. Agora que temos certeza que você entendeu o processo, vamos lhe fazer uma pergunta. Quais seriam os pesos das porções de massa para elaborar pizzas tamanho família? Faça os cálculos e confira a sua resposta no manual desse curso. Após a divisão, você deverá bolear as porções de massa procedendo da forma demonstrada. Observe bem esses movimentos, que são necessários para facilitar a posterior abertura da massa em forma de disco. Além disso, cada porção da massa deverá ser jogada contra a mesa para reforçar ainda mais a cadeia de glúten formada. Na medida em que são boleadas, as frações de massa deverão ser submetidas a um segundo período de descanso. Para isso, você deverá colocá-las novamente no recipiente e cobri-las com filme plástico, para em seguida levá-las para a câmara de crescimento. Nesse local, elas deverão permanecer até dobrarem novamente de volume, ou seja, por aproximadamente 30 minutos. Terminado o segundo descanso, as massas estarão em condições de ser modeladas. E você poderá fazer isso de 3 formas: sem borda, com borda simples ou com borda recheada. Independente da forma de modelagem que irá utilizar, você deverá iniciar a abertura da massa manualmente. Depois, poderá utilizar o rolo, se quiser obter massas sem borda ou com borda recheada.
mas terá que fazer a abertura totalmente na mão quando você quiser obter massas com borda simples. Veja como tudo isso deverá ser feito. A modelagem da massa sem borda consiste apenas em fazer a sua abertura no formato circular, até atingir o diâmetro desejado. Inicialmente, você deverá utilizar as pontas dos dedos para abrir a massa do centro para as extremidades. Veja nessas imagens que tanto a mesa como suas mãos precisam estar enfarinhadas. Você deve saber também que as massas sem borda poderão ser finas, médias ou grossas. E para cada tipo, você deverá utilizar porções com pesos diferentes, conforme já explicamos. Este mesmo processo deverá ser usado também para a massa com borda recheada. A única diferença é que o disco de massa, depois de aberto, deverá possuir um diâmetro de 4 a 5 centímetros a mais que o necessário. Isso porque você terá de dobrar a extremidade da massa sobre uma camada de algum tipo de recheio, como queijos cremosos, por exemplo, para fazer a borda. A pizza com borda recheada é uma invenção brasileira. Em 1985, a pizzaria Patrone, de São Paulo, ao observar que muitos clientes não consumiam a borda das pizzas, resolveu agregar valor ao produto, adicionando recheios como queijos cremosos para fazer a borda recheada. O resultado foi tão espetacular que hoje este tipo de pizza já está entre os mais preferidos pelos consumidores. No entanto, você deverá fazer esta modelagem somente nas massas finas e médias, para evitar bordas muito volumosas. A outra forma de modelar a massa para pizzas é utilizando-se a borda simples. Neste caso, você deverá abrir a massa apenas manualmente. Com a ponta dos dedos, abra a massa a partir do centro, de tal maneira que ao atingir o diâmetro desejado, a borda tenha ficado mais grossa. Veja nessas imagens como isso deverá ser feito. É importante esclarecer ainda que a borda simples não deverá ser feita em massas finas, porque o trabalho de modelagem se torna bastante difícil de ser feito. Bem, agora que você já sabe como fazer essas modelagens, você seria capaz de dizer qual é o objetivo das bordas? Em primeiro lugar, elas deixam o produto mais bem acabado, com uma melhor aparência, porque funcionam como uma moldura da pizza. Além disso, ela segura melhor a cobertura da pizza durante o assamento, evitando que parte dos ingredientes caia no lastro do forno. Assim que as massas são modeladas, você deverá fazer a montagem das pizzas. Coloque a massa modelada sobre uma pá de madeira posicionada sobre a mesa. Retire o excesso de farinha com uma escova e, em seguida, espalhe uma camada fina de molho de tomate e leve a massa ao forno para pré-assar por 40 segundos a 1 minuto aproximadamente. Feito isso, retire a massa do forno com a pá metálica. Transfira para a pá de madeira e leve para a mesa para receber a cobertura. Esta será feita com vários ingredientes, e cada combinação de ingredientes dará origem a uma determinada pizza. Esse será o assunto que abordaremos em detalhes no próximo módulo do nosso curso. E fique atento, faça tudo bem rápido para a massa não absorver a umidade do molho e não grudar na pá. O molho cru de tomate é o mais utilizado nas pizzarias e deverá ser preparado com tomates sadios e bem maduros. Depois de lavados e submetidos a uma solução clorada por 15 minutos, eles deverão ser moídos em um moedor de carne manual ou elétrico. Em seguida, adicione orégano, azeite, sal e manjericão a gosto. Este molho deverá ser utilizado em no máximo 3 horas após seu preparo. No manual deste curso, você aprenderá a elaborar o molho cozido de tomate. Esse sim, poderá ser conservado por até 20 dias na geladeira ou ser congelado por até 3 meses. Massa modelada, pré-assada com molho e recheada. Este é o momento de fazer o assamento do produto. Então, leve a pizza na pá de madeira e coloque no forno.
Deixe alguns segundos e use a pá metálica para movimentar a pizza, mudando de lugar. Esse procedimento, que é chamado de forneamento, serve para uniformizar o assamento. O tempo de assamento deverá ser de 1 a 2 minutos. Feito o assamento, retire a pizza do forno com a pá metálica. Coloque sobre uma pedra devidamente aquecida ou em uma assadeira e leve para a mesa para a finalização. Cada pizza deverá ser finalizada de uma determinada forma, mas, em geral, utilizamos orégano e azeitona. Feito isso, o produto deverá ser servido ao cliente ou colocado nas embalagens apropriadas para entrega. Este processo de elaboração de pizzas que você acabou de aprender, no qual pré-assamos a massa para depois fazermos a cobertura e voltar com a pizza ao forno para terminar o assamento, é chamado de método indireto. Ele é utilizado porque a massa demora mais para assar que os ingredientes da cobertura. Mas, se preferir, você poderá utilizar também o método direto, no qual a cobertura da pizza é feita logo após a colocação do molho, sem pré-assar a massa. Só que neste caso, a pizza precisará ficar um pouco mais no forno para dar tempo de assar a massa. E por isso, alguns ingredientes, como a mussarela, por exemplo, ficarão mais derretidos. E com isso, terminamos o módulo referente ao processo de produção. Mas antes de passar adiante, sugerimos que você estude esse assunto também no manual do nosso curso. Agora que você conhece bem as etapas da produção, nós vamos lhe mostrar, primeiro, que você poderá utilizar esses conhecimentos para elaborar diferentes tipos de massas. E depois, iremos lhe ensinar a elaborar pizzas de diferentes sabores. Basicamente, a massa da pizza pode ser de 3 tipos: massa pobre, massa rica e massa exótica. A massa pobre é a mais utilizada nas pizzarias porque é mais crocante e não leva ingredientes enriquecedores como açúcar, leite, ovos, entre outros. Por isso, ela é considerada uma massa mais light. Por outro lado, a massa rica é feita com uma quantidade de água menor que a pobre e leva ingredientes enriquecedores. Já as massas exóticas são elaboradas visando uma alimentação ainda mais saudável, de maior valor nutricional e de visual diferenciado. A base para essas massas é a massa pobre, com a adição de algum ingrediente especial, como farinha integral, massa de soja e vegetais. Veja a seguir quais são os ingredientes necessários e as quantidades de cada um para elaborar os 3 tipos de massa. Os ingredientes necessários para elaborar a massa pobre e suas respectivas quantidades são: 2 kg de farinha de trigo, 200 gramas de semolina, 1.200 ml de água, 40 ml de vinagre, 40 gramas de sal, 40 gramas de gordura e 20 gramas de fermento instantâneo. Para obter a massa rica, você deverá utilizar 2 kg de farinha de trigo, 200 gramas de semolina, 900 ml de água, 200 ml de leite, 40 ml de vinagre, 40 gramas de sal, 40 gramas de gordura, 20 gramas de fermento instantâneo, 10 gramas de açúcar e 2 ovos inteiros. As massas exóticas são aquelas obtidas com a adição de farinha de trigo integral, ou massa de soja, ou vegetais desidratados ou in natura. Para obter a massa integral, os ingredientes necessários são os seguintes: 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo integral, 200 gramas de semolina, 1.200 ml de água,
40 gramas de sal, 40 mililitros de vinagre, 40 gramas de gordura e 20 gramas de fermento instantâneo. Como você pode observar, os 100% de farinha nesse caso serão constituídos por 50% de farinha de trigo convencional mais 50% de farinha de trigo integral. E a massa elaborada ficará com esta aparência. Já para elaborar a massa de soja, você deverá utilizar os seguintes ingredientes: 2 kg de farinha de trigo, 200 gramas de massa de soja, 200 gramas de semolina, 1.200 ml de água, 40 ml de vinagre, 40 gramas de gordura e 20 gramas de fermento instantâneo. Esta massa não leva sal, porque a massa de soja, que também é conhecida como missô, já possui sal em quantidade suficiente.